Boa noite, graça e paz. Eu venho trazendo uma palavra de edificação, de fé para todos nós, para você que está em casa durante esses dias. Uma palavra de edificação, Deus, para a sua vida. Está no Salmo de número 24. O Salmo de número 24 é um dos salmos de Davi. E eu quero compartilhar com você essa mensagem do versículo 1 ao versículo de número 5. E o Senhor pertence à terra, e tudo o que nela contém, o mundo e o que nele habita. Fundou-a ele sobre os mares, e sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não se entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Este salmo é um salmo que ele vem nos orientar, ele vem nos trazer o caminho pelo qual devemos perseguir, devemos perseverar para agradar o Senhor e no final ter a recompensa, ter a vida eterna. O salmo começa dizendo: ao Senhor pertence a terra. Então veja bem, ao Senhor pertence à terra. E quando nós olhamos para o Salmo de Davi, especificamente esse que estamos falando, nós percebemos que ao Senhor, veja bem, não é um Senhor qualquer, não é a um Senhor que você possa imaginar de qualquer lugar, é ao Senhor Criador dos céus e da terra, é a Ele. Então veja bem, quando nós olhamos para o Senhor Jesus, nós podemos entender que Ele é o Senhor. E em Filipenses, no capítulo número 2, a partir do versículo de número 7, fala a respeito disso, que o Senhor Jesus é o Senhor. Começa dizendo que ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Assim mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Todo o joelho se dobre, em cima, embaixo, no céu, na terra e embaixo da terra, para que toda língua confesse que o Senhor, Jesus Cristo, Ele é Senhor, para a glória de Deus Pai. É a esse Senhor que as Escrituras estão se referindo no Salmo de número 24, é a esse Senhor. Veja bem, ao Senhor pertence, mas pertencer para nós é aquela ideia de ser dono, aquela ideia de tomar posse, é aquela ideia de que aquele que comprou algo para si. Então, ao Senhor pertence, está na posse dele, ele comprou para si. E um exemplo melhor é quando você adquire um carro, um imóvel, e em seguida você vai no cartório e lavra ali a escritura pública e registra de que aquele imóvel é seu a partir do momento que você comprou. E fala, ao Senhor pertence, no sentido de ser dele. Também você pode observar que está registrado nas escrituras públicas, nas escrituras sagradas,
que é dele, que pertence a ele. Agora o Salmo começa a fazer algumas definições. De fato, o que é que pertence a esse Senhor de que o Salmo 24 está se referindo? Aí eu volto com você no texto de Gênesis. E o texto aqui diz: olha, pertence à terra e tudo o que nela há, a terra e o tudo que nela se contém. Então, para você entender essa questão, pertence à terra e tudo que nela há, o mundo e os que neles habitam. Pertence ao Senhor, é dele, ele criou, ele formou e é do Senhor. Aí eu quero que você me entenda aqui em Gênesis, capítulo 1, versículo 9 e 10. No versículo, iniciando, no versículo 6 e 8, olha: e disse Deus: haja firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. E no 8, chamou Deus o firmamento dos céus, houve tarde e manhã no dia seguinte. Então era tudo água, e a Bíblia aqui fala, no versículo de número 2, que a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, o Espírito do Senhor pairava sobre a face das águas. Era trevas e água. E Deus então começa a determinar: haja firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. E esse firmamento Deus então forma através da sua palavra, e ele chama de os céus, a água embaixo e a água também por cima do firmamento. E depois vem a criação da terra e dos mares, no versículo de número 9 e no versículo de número 10. Disse também Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. E assim se fez. E a porção seca chamou Deus terra, e o ajuntamento das águas mares. E viu Deus que era bom. Então Deus aqui, ele ordena. Disse Deus então aqui: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar. E esse ajuntamento Deus chama de mares. E apareça também porção seca, e Deus chama essa porção seca de terra. Então Deus aqui está criando os mares, está criando a terra. E a gente desce um pouquinho mais no versículo de número 14, aí nós vemos Deus também criando os luzeiros maiores. Disse também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus. E olha aqui: e para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, por estações, para dias e anos. E fez Deus os dois luzeiros, o maior para governar o dia, o sol, o menor para governar a noite, a lua. E fez também as estrelas. Tudo isso é mão do nosso Deus, é criação do Senhor. E no versículo de número 20, no versículo de número 20 e 21, ele cria aqui os animais. Disse também Deus: povoem as terras e enxames de seres viventes, e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Criou, por Deus, os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoaram as águas segundo as suas espécies, e todas as aves segundo a sua espécie, e viu Deus que era bom. E aqui Deus, olha, disse também Deus: produz a terra seres viventes, conforme a sua espécie. E assim produziu os animais domésticos, os répteis, os animais selváticos, segundo a sua espécie. E ele também disse e produziu então as relvas, as árvores frutíferas. Tudo isso foi criado
pela palavra de Deus. E, no entanto, tudo isso é dele, é para a glória dele. E, para finalizar, no versículo número 26, Gênesis 1, 26, ele cria o homem. Olha, também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam na terra. Olha, façamos o homem à nossa imagem e conforme a nossa semelhança. O 27, criou Deus, pois, o homem e sua imagem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher o criou. Com isso, eu mostro para você que o Salmo de número 24 está fazendo um relato daquilo que já está registrado nas Escrituras. Tudo é de Deus. Do Senhor pertence a terra, é dele. E ele continua então dizendo: tudo o que nela contém, o mundo e os que neles habitam, inclusive a nossa vida, e mostrando para você que Deus criou tudo isso e que tudo isso pertence a Deus. Daí, no outro versículo, no versículo de número 2, fundou-a ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Ele fundou a terra sobre os mares. Havia treva, havia água, o Espírito pairava sobre as águas, mas a terra era sem forma e vazia. E ele então ordena que a água ajunte num só lugar e que apareça a porção seca que é a terra. Assim ele cria ela, como está escrito aqui, fundou-a sobre os mares e sobre as correntezas a estabeleceu. Daí então, no versículo de número 3, nós encontramos: quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? Daí então vem a pergunta do salmista Davi: a esse Senhor, que é Criador, que tudo isso é dele, pertence a ele por direito, está lavrado nas Escrituras Sagradas, que é dele, a esse Deus, quem subirá ao monte do Senhor? Quem subirá na sua presença? Quem andará na presença desse Deus continuamente? E quem há de permanecer caminhando com Ele, andando com Ele, na presença dEle, embora nós sabemos que o véu do santo foi rasgado, e nós somos introduzidos lá por causa da graça e da misericórdia de Cristo. Mas quem é que pode chegar lá, no momento da adoração, no momento do louvor? Às vezes nós queremos dizer quais são os parâmetros para adorar a Deus, para buscar a Deus, para estar apto para o arrebatamento, para estar apto para uma vida ativa com Deus. Às vezes nós queremos definir os padrões, mas esses padrões, eles estão sempre definidos nas Escrituras. Quem é que vai permanecer no seu santo monte? Veja bem, às vezes não é aqueles que nós pensamos que seria, mas no versículo de número 4 está escrito, está registrado para a nossa compreensão e para o nosso entendimento. O versículo de número 4 diz assim: o que é limpo de mãos. Limpo de mãos. E é fácil nós entendermos isso. As nossas mãos precisam estar limpas. E veja bem, é muito difícil você ver alguém
com o corpo sujo, sujar todo o corpo em uma terra, em uma lama, e não sujar as mãos. É muito difícil você ver alguém envolvido com alguma coisa e que nesta coisa pela qual ele está envolvido, ele não colocou a sua mão. Daí, o texto fala: quem permanecerá? Quem subirá ao Monte Santo do Senhor? Aquele que é limpo de mãos. Com as nossas mãos, nós pegamos as coisas, nós envolvemos naquilo que a nossa alma está envolvida. Com as nossas mãos, nós assinamos papéis que pode melhorar ou dificultar a vida das pessoas. Com as nossas mãos nós damos ordem, nós ordenamos coisas. Daí então, aquele que é limpo de mãos, pelo qual as suas mãos não se envolveram em processo corrupto, nem moral, nem espiritual e nem social. As mãos não se envolveram em questões pelas quais vai denegrir, pelas quais vai desfazer a imagem moral de ninguém. É as mãos limpas. É aqueles que se esforçam para isso, que embora às vezes podem até receber o convite para isso, mas que não aceitam, porque estão com as mãos limpas. Segundo, no versículo ainda de número 4, aquele que é puro de coração. Oh, meus irmãos, como é bom ser e buscar a pureza de coração. Aquele que é puro de coração. Olha, precisamos entender, o coração, ele se torna a fonte da vida. Ele se torna a fonte da vida. A fonte onde brota, onde nasce. E Jesus falou que nós falamos, e você pode perceber ao conhecer ou estar caminhando com uma pessoa, e elas começam a falar, e aquilo que elas estão falando é coisas que já estão guardadas, anexadas no seu coração. A boca fala aquilo que o coração está cheio. E o Senhor Jesus disse isso. E o coração é a fonte da vida. Daí então, os pensamentos têm a sua origem, têm as suas raízes naquilo que está arraigado no nosso coração. E um coração impuro, um coração sujo, todo o seu corpo vai partir de raízes impuras e sujas. Um coração impuro, ele vai afetar todo o seu corpo, os pensamentos, as ações, ele vai contaminar o corpo e a alma. Daí então, o texto fala, aquele que tem um coração puro, um coração puro para Deus, um coração puro para a verdade, um coração puro diante da Escritura, um coração que não tem dois alvos, um coração que se posiciona do lado da verdade, do lado da vida, um coração que se posiciona do lado da fé em Deus, com a veracidade das Escrituras, e anda na verdade, caminha na verdade, busca a Deus e adora a Deus. É esse que é o coração puro, não um coração que uma hora está voltado para um lado, outra hora está voltado para outro lado, mas um coração firme diante de Deus. É isso que nós precisamos ter. E o outro ainda no versículo número 4, olha, não se entrega à falsidade, que não entrega a sua alma à falsidade. Esse também é um detalhe muito complexo, muito difícil de ser vencido na nossa vida.
mas com a graça e com a misericórdia de Deus precisamos vencer. É a falsidade, que não se entrega à falsidade. Às vezes você olha para a pessoa, conversa com ela e pergunta: está tudo bem com você? Ela diz: está tudo bem, e às vezes não está tudo bem. Você pergunta às vezes a sua família como está tudo bem a sua família, às vezes querendo ajudar, querendo orar pela família. Não, a minha família está tudo bem, mas às vezes acabou de brigar, acabou de discutir, e a pessoa esconde a realidade e vive a farsa. Está tudo bem, está tudo de acordo. Daí então, o ser humano, todos os seres humanos, têm dificuldade de romper a farsa. E alguns vivem na falsidade, falam coisas falsas, caminham ou tomam atitude por questões falsas, mas algumas atitudes. E já tem outros que se entregam. Olha que o texto fala, no versículo de número 4, que não entrega a sua alma à falsidade. Tem muitos que se entregam, que vivem nela, que acreditam nela e que faz da falsidade a realidade para a sua vida. E o texto fala: aquele que não se entrega à falsidade. É como se fosse um teatro, sabe? O ator chega no teatro, vai lá e apresenta a peça aquela que muitas das vezes não está nada relacionado com a sua vida, não é o que ele pensa, não é o que ele faz no dia a dia, não é a maneira de viver daquele ator, mas ele está apenas fazendo um teatro, ele está apenas fazendo a peça. E quando nós nos entregamos à falsidade, caminhamos na falsidade, nós estamos fazendo com que a nossa vida fosse semelhante a essa peça de teatro, onde a realidade não condiz com a cena que está sendo no momento real. Daí aonde o Senhor tem um repúdio sobre isso. Daí aonde precisamos vencer isso e viver a vida verdadeira, falar a verdade, falar aquilo que realmente é, ser claro, não importa aonde ou quem vai doer a palavra da verdade, mas é importante que nós sejamos verdadeiros e rompemos todo o laço de falsidade. É tão importante que precisamos fazer isso para entrar no monte do Senhor e para permanecer no seu santo lugar, para estar vivendo no santo.